Fala pessoal, graça e paz. Estamos aí retornando, a postar vídeo no canal. Ficamos aí algumas semanas sem postar devido a alguns problemas que tivemos, mas estamos retornando hoje. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração por esses dias, e o texto base está em Gênesis capítulo 37, verso 20, que diz assim: Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eu já vi, muitas pessoas pregarem sobre esse texto, e eu tenho certeza que você conhece, que conta a história de José, e relata o exato momento no qual seus irmãos arquitetam um plano para matá-lo. E já vi muitas pessoas dizendo que José ele nunca deveria ter contado o seu sonho a seus irmãos, e que se ele não tivesse contado os seus sonhos, ele teria sido poupado de muitas provações na sua vida. Mas eu quero te mostrar à luz da Bíblia, nessa pequena ministração, que não é bem assim, tá? Deve-se contar sonhos, sim. Conte seus sonhos. José fez bem em contar o sonho a qual ele teve. E também os irmãos de José não o odiavam apenas pelo sonho. Se você ver à luz da Bíblia, a partir do capítulo 37, do verso 1 em diante, vai relatar que José ele era o filho mais amado do seu pai. E o texto diz que ele recebe uma túnica de presente do seu pai, e então ele acaba sendo odiado ainda mais por seus irmãos. O verso 3 diz que Jacó faz uma túnica, e o verso 4 diz que quando seus irmãos veem que o pai ama ele mais do que a todos os outros irmãos, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. E o verso 5 diz que José tem um sonho. E olha o que diz o verso 5: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele não era odiado apenas pelo sonho. O sonho ele aumentou ainda mais o ciúme, o ódio que os irmãos tinham pela vida dele. Mas na verdade, o problema na vida de José nunca foi apenas os sonhos. A revolta dos irmãos com José não eram apenas o sonho. E ele conta, o sonho que eles estavam armando feixes de milho, e os feixes dos irmãos e do pai e da mãe se dobravam diante dele. E outra feita ele conta que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. O seu pai, ouvindo aquilo, guarda aquilo no coração, mas os irmãos se revoltam ainda mais. E o verso 20, a qual lemos, relata o exato momento a qual os irmãos o veem de longe e arquitetam um plano para matá-lo. Se o mais velho não intervisse, José tinha sido assassinado, mas os planos de Deus eram maiores na vida de José. Então eles o lançam dentro de um poço que já tem um grande livramento, porque aquele poço ele poderia estar cheio de água, mas não estava, ele estava puro. E o texto diz que José é lançado naquela cova. E alguns dos irmãos veem que está passando uma caravana de ismaelitas e o vendem, como escravo. Agora José sai do fundo do poço e sai arrastado como um animal pelo deserto. Tudo isso porque sonhou os sonhos de Deus. E talvez você diga: não se deve contar os sonhos. Digo novamente a você: conte os seus sonhos. Eles precisam ser ouvidos. José ele é arrastado pelo deserto, e segundo o historiador, muitos morriam pelo caminho. Mas ele tinha uma promessa. E ele chega no Egito, ele é vendido como escravo, e ele é comprado por um homem por nome de Potifar, que era um homem importante, um homem influente dentro do Egito.
E a Bíblia diz que na casa de Potifar ele ocupa uma posição de destaque, porque tudo aquilo que ele colocava às suas mãos, Deus abençoava. Então Potifar entrega todas as suas coisas, os seus bens, nas mãos de José, para que ele administrasse. Mas Satanás entra no coração da mulher de Potifar e ela intenta se deitar com José. Você conhece essa história? E a Bíblia diz que José foge e a capa dele fica nas mãos daquela mulher, que arma então uma calúnia contra Potifar, que José forçou uma situação com ela, e José agora, da casa de Potifar, ele é lançado na prisão. E talvez você diga assim, cara, mas o camarada ele só sonhou. É jogado num buraco pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos, arrastado pelo deserto, vendido como escravo. Aí agora que as coisas melhoram, vem a calúnia e ele é lançado numa prisão. Sim, ele é lançado numa prisão. E lá na prisão, Deus o exalta. Porque o carcereiro vê algo especial nele, percebe que tudo que José faz dá certo. E ele então agora ocupa uma posição de destaque, a qual ele é responsável por administrar e cuidar tudo daquilo ali, dentro de uma prisão. Até que certa feita, o copeiro e o padeiro de Faraó são presos. E lhe contam sonhos. José interpreta os sonhos dos dois. E o que ele interpreta se cumpre. Que o copeiro seria restituído em sua função e o padeiro seria enforcado. Só que o copeiro faz uma promessa de falar bem de José, para ajudar a José de alguma forma. Só que ele se lembra dessa promessa 2 anos depois. Você vai ver isso à luz da Bíblia. É só ler que você vai encontrar essa história. E ele se lembra quando José tem um sonho, quando o faraó tem um sonho. O copeiro se lembra e conta de José para o faraó, que manda trazer José à sua presença. José interpreta o sonho, a qual o faraó sonhava de vacas gordas, bonitas, pastando. Vinham 7 vacas magras e se alimentavam daquelas vacas gordas e continuavam magras e esqueléticas. Da mesma forma, espigas de milhos bonitas, formosas, e vinham as outras espigas e devoravam as espigas bonitas e continuavam feias e secas. José interpreta o quê? Que haveriam 7 anos de fartura, mas depois viriam 7 anos de fome e escassez. Faraó tira do seu anel, coloca no dedo de José, e o institui como governador de todo o Egito. Você conhece essa história. Mas pense bem. José, que sonhou na casa do seu pai, junto com seus irmãos, ele estava pronto para assumir uma posição dessa? Deus, ele nos dá sonhos. Deus, ele nos faz promessas. Mas jamais essas promessas se cumprirão, esses sonhos se concretizarão sem que estivéssemos prontos para o cumprimento do mesmo. José, ele sonha, Deus dá um sonho profético de tudo o que aconteceria. Mas para que isso viesse a acontecer, ele precisou primeiro passar por um aprendizado. Que aprendizado foi esse, irmão William? Na casa de Potifar, José aprende a administrar a fartura, porque Potifar era um cara abastado financeiramente. Na prisão, ele aprende a administrar a escassez. Ele aprende a administrar o pouco. Aí sim, depois que ele aprende a administrar o muito e ele aprende a administrar o pouco, agora sim, José está pronto para aquilo que Deus prometeu. Porque haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Passam-se os 7 anos de fartura, vem os 7 anos de escassez, a fome assola. E as nações vizinhas têm a notícia que no Egito há estoque de mantimentos. E isso chega lá nos Hebreus, no arraial dos Hebreus. E Jacó
ou Israel, se preferir, ele manda os seus filhos irem ao Egito buscar mantimentos. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José entram, e eu quero que você imagine isso comigo, ele está numa posição privilegiada, ele é governador, ele manda, desmanda, ele que faz a coisa acontecer. E ele está sentado numa posição de destaque. Ele olha lá embaixo e vê seus irmãos chegando. E a Bíblia diz que nesse momento, José se lembra do sonho que sonhou na casa do seu pai. Talvez ele já tivesse até esquecido, mas Deus traz a sua memória. E nesse momento seus irmãos se curvam diante do governador. Não o reconhecem, mas José reconhece seus irmãos. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Se José não tivesse contado o sonho, ele não teria ido para o poço. Se ele não tivesse ido para o poço, ele não teria sido vendido como escravo. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele jamais chegaria à casa de Potifar. Não aprenderia a administrar a fartura. Se ele não tivesse sido caluniado, ele jamais teria ido ao cárcere. E no cárcere ele não teria aprendido a administrar a escassez. Ou seja, ele jamais estaria preparado para o cumprimento do seu sonho. Então entenda algo. Ei, se disserem para você, não conte seus sonhos, eu digo ao contrário, conte. Conte. Ah, mas tem pessoas que vão lutar para que meu sonho não aconteça. Deixa eu te dizer uma coisa. Os irmãos de José até tentaram. Mas o texto que lemos no início diz: vinde depois, matemo-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Tentaram acabar com os sonhos, mas mal sabiam eles que a tentativa de matar o sonho foi o que fez que o sonho se cumprisse. Então, entenda algo da parte de Deus para a sua vida e para a minha. Aquilo que estão tentando fazer para frustrar os seus sonhos e os seus projetos será exatamente o que Deus vai usar para os sonhos e projetos se cumprirem. Então guarde isso no teu coração e entenda que os sonhos de Deus na sua vida não vão morrer. Os sonhos de Deus na sua vida vão se cumprir. Então não desista dos seus sonhos. Que Deus os abençoe e que até uma próxima ministração, se Deus assim nos permitir.